No Exorcist ou Blue Exorcist, chame como queira, é um universo bem mais extenso do que parece, com exorcistas de todos os lugares do mundo, e é por isso que hoje eu vou falar sobre os 10 exorcistas mais poderosos que apareceram no mangá. Então só vamos, meu jovem, porque hoje o vídeo tá interessante. Suave! Aqui é o Vinícius e sejam muito bem-vindos ao canal Space Fiction. E aqui eu já falei sobre os demônios mais poderosos do mangá, os Baal, então nada mais justo do que eu falar sobre os guerreiros que dão um contraponto ao lado do mal, os exorcistas que protegem o mundo deles. E eu já quero deixar bem claro que essa é a minha opinião sobre o top 10 dos exorcistas, eu posso estar errado ou não, mas sinta-se livre para discordar e deixar sua opinião aí nos comentários. Mas obviamente sem macaquear, comente igual um ser humano racional, beleza? Enfim, bora logo pro vídeo. Bom, aqui eu vou falar sobre o estado atual dela, porque a Shura não tá mais no auge. Isso porque os seus poderes vinham do pacto de sua ancestral com o demônio Hachiro, que era um demônio de alto nível que concebeu para ela tanto a sua presa, que é a espada que ela porta, quanto poderes regenerativos, invocação e coisas do tipo. Mas, como eu disse, ela não tem mais isso. A Shura ainda é uma exímia espadachim e porta a presa de Hachiro, mas agora ela tem uma limitação bem clara. Ela só possui uns poucos super ataques com essa espada antes do poder do Hachiro abandonar completamente. Ela tá usando uma bênção de Frost na espada para que não seja só uma relíquia vazia, mas é aquilo, isso é tudo que ela tem para usar contra o Asmodeus, o rei da luxúria, que não é tão poderoso quanto os reis Baal, que eu já falei em um vídeo próprio que tá aparecendo aí no card, mas também não tá tão longe do nível deles, como outros demônios de alto nível que aparecem na história, tipo Kraken, a Princesa Impura e etc, estão. Então é aquilo, ela não é tão forte quanto ela era antes, mas ela ainda é muito poderosa. O Osceola é um dos 4 arquicavaleiros da Ordem, os 4 mais poderosos exorcistas abaixo do Paladino, e o seu poder é um tipo de modificação corporal, que aumenta o nível físico dele em grande escala, e por ele ser um dos arquicavaleiros, ele por consequência é um dos poucos humanos capazes de bater de frente com um rei demônio no 1 contra 1. O que no caso dele foi mostrado na luta que ele teve contra o Rei do Sol, o Amon, que é um demônio que assim como o Asmodeus não é tão forte quanto os Baal, mas ainda era muito forte, sendo capaz de nivelar por completo uma área de 10 km se autodestruindo, basicamente liberando seu poder, mas perdendo o corpo físico, algo parecido com o que o Lúcifer pode fazer, só que em uma escala menor, porque o Lúcifer faria isso com o planeta inteiro. Mas enfim, em sua forma base, o Osceola não estava dando cabo do Amon, mas graças ao seu último recurso, o Grito de Guerra, que basicamente o transforma e aprimora o seu corpo em um nível colossal, algo que ele usou simplesmente para atropelar o Rei do Sol sem nenhuma dificuldade. Mas isso tem um grande efeito colateral. Ao utilizar isso, o Osceola eventualmente vai queimar sua própria humanidade e ele vai acabar morrendo. A Moriyama é uma descendente da Shemi-Haza, a Imperatriz da Criação, que é uma demônia extremamente poderosa que no passado enfrentou e selou o Amaimon, o Rei da Terra, obviamente, apenas o permitindo manifestar uma pequena parte do seu ser, que é o Amaimon que nós vemos durante o mangá inteiro. Mas enfim, a Shiemi tem como invocar o Ni, que apesar de ser um demônio bem fraco, é capaz de gerar e controlar vegetação, como florestas e coisas do tipo. Mas isso no passado. Atualmente a Shiemi consegue comandar o Amaimon, já que ao ser derrotado pela Shemi-Haza, ele se tornou seu servo, para poder manter o seu ser. E depois que a Shiemi o derrotou em combate, por ser descendente dela, o acordo, por assim dizer, passou para ela. Enfim, de uma forma geral, a Shiemi também deve ser capaz de realizar selamentos como as antigas descendentes também fizeram. Então, é isso. Além disso, ela também consegue controlar a vegetação por conta própria agora, sem necessariamente usar o Ni. Mais uma pessoa que faz parte do quarteto de arquicavaleiros da Ordem, a Lucy é uma exorcista da filial chinesa, e ela tem alguns poderes. O primeiro deles é a capacidade de liberar um tipo de fumaça ou gás que faz com que demônios de nível médio ou baixo se ataquem. E junto disso, ela também pode invocar o Rei Long, que é um demônio de alto nível que emana a mesma fumaça em uma área ainda maior. E com isso ela acabou fazendo um belo de um estrago na guerra da Ordem contra o Satã. Mas na verdade, a velha vai muito além disso, porque durante essa mesma guerra, ela deu cabo da manifestação do ego demoníaco do Astaroth sem um corpo físico, do Egin e da Iblis ao mesmo tempo, basicamente deitando 3 reis demônios momentaneamente de uma vez só. Isso usando agulhas feitas da cristalização de Armon-Marrel e revestidas com as chamas negras, que são 2 das poucas fraquezas que os demônios possuem. O Lightning é mais um arquicavaleiro,
Ele é um exorcista com poderes de invocação, ou seja, ele usa seus demônios familiares para lutar por ele. Os principais são o Indra e Vayu, que são dois demônios de altíssimo nível dentro dos demônios do tipo espiritual. O Vayu, por sua vez, é capaz de controlar o vento e gerar tornados gigantes, e o Indra controla os raios. Mas isso é pouco, na verdade, porque no último capítulo que foi lançado até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, foi revelado que quando ele era criança, o Lightning mostrou manipular o próprio Azazel, que é o rei dos espíritos, um dos demônios mais poderosos de todo o universo de Blue Exorcist. Enfim, vendo que desde criança ele tinha um potencial absurdo, ele acabou sendo criado pelo Osceola como se fosse filho dele mesmo. Até que eventualmente ele se tornou um exorcista, basicamente o número 2 da ordem, só atrás do seu parceiro de dupla, Arthur, que é o atual paladino. E é por isso que daqui pra frente, o nível de poder provavelmente vai aumentar um pouco. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Quem você acha que vai estar em cada posição daqui pra frente? Pensa uns segundos e comenta aí. Ah, e aproveita para checar se você já se inscreveu no canal e deixou o like nesse vídeo, porque toda semana tem um vídeo novo abordando algum tema da cultura nerd, beleza? Enfim, valeu pela força e acabou seu tempo. Comenta aí e vamos conferir se você acertou. Bom, não tem muito o que falar sobre o Abel porque ele apareceu pouco. Ele era o paladino anterior ao padre Fujimoto e ele carregava a espada Tsuna. E durante um breve momento ele enfrentou o Rin recém-nascido, o que resultou em sua quase morte, já que ele teve boa parte do seu corpo queimado pelas chamas azuis, mas ainda assim ele aguentou o tranco, porque mesmo sem o braço ele ainda estava vivo. Então é aquilo, o cara recebeu a queima-roupa, o poder do Rin antes dele ter as chamas dele seladas. O Abel era tão absurdo que depois disso tudo, o corpo dele ainda aguentou brevemente a possessão do Satã, tendo mais uma vez resistido parcialmente às chamas de Gehenna por um tempo. Então sim, apesar de nós termos poucas informações sobre ele, a gente sabe que o cara era um monstro. O Shiro era uma das cobaias do grupo Azazel, então ele era um dos muitos experimentos para criar um recipiente para os ex-demônios habitarem. E ainda garoto, ele fugiu e conheceu a Yuriegen, que é a mãe do Rin e do Yukio, e normalmente ele seria criado como todas as outras cobaias da seção 13, mas graças à recomendação do Mephisto ele se tornou um X-Wire e posteriormente ele foi bem além disso. E assim, o Shiro não tem nenhum tipo de superpoder além de uma grande aptidão física, sendo muito mais forte e resistente que um humano, e tendo conhecimento avançado sobre exorcismo de uma forma geral. Mas ainda assim, ele foi capaz de enfrentar o Rin recém-nascido e contê-lo, sendo que nessa luta o Rin ainda não tinha tido o coração dele selado na espada Kurikara. Ou seja, ele estava muito mais poderoso do que a parte da história que já foi adaptada para o anime nas 3 temporadas. Enfim, além disso, o Shiro tem uma força de vontade muito absurda, já que ele foi capaz de conter a possessão do Satã durante muito tempo. Não à toa, ele substituiu o Abel como paladino depois da Noite Azul. O padre era diferenciado demais. Samael é o rei do tempo. E como eu já falei dele no vídeo onde eu abordo os poderes dos ex-demônios, eu não vou falar tanto dele nesse vídeo aqui. Mas ainda assim, tem algumas coisas interessantes para serem ditas. Já que basicamente o Mephisto é meio que atemporal, já que ele pode controlar o tempo e o espaço. E assim ele consegue ver eventos futuros e linhas do tempo de uma forma geral, tendo consciência das coisas que ele saberia no futuro graças a esse poder. Além disso, ele é tão poderoso que já foi capaz de consertar até mesmo as rachaduras no espaço-tempo que o Satã gerou quando ele se tornou meio que um buraco negro. Algo que o Mephisto já sabia que iria acontecer desde antes da guerra começar, inclusive. E eu só fui perceber isso depois que eu reli o Arco da Guerra com as informações do momento atual do mangá. Enfim, o Mephisto não é o segundo rei demônio mais poderoso à toa, os poderes dele e até a influência dele são muito extensas. Mas agora nós vamos falar de 2 personagens de uma vez, porque durante o Arco da Guerra, eles tiveram feitos bem parecidos e eles conceitualmente devem ser pareados. E sim, eu tô falando de Arthur Auguste Angel e Rin Okumura, que eu particularmente não sei como definir quem venceria atualmente, mas eu aposto no Rin. E o motivo para isso na verdade é bem claro, ambos não são humanos e eles fizeram coisas parecidas. Durante a batalha contra o Rei Impuro, o Rin deu cabo dele com a ajuda do Chasma, e depois disso, o Arthur deitou a Princesa Impura com um ataque só. E no Arco da Guerra, isso meio que se inverteu, porque os dois deram ataques fortes o suficiente para cortar o Satã basicamente ao meio, o Rin com a Lâmina de Satã, que é uma espada de chama azul gigantesca, que era capaz de atravessar a barreira de Satã, e no caso do Arthur, ele fez isso quando o Satã estava preso pelas teias do Bael. Enfim, são feitos bem parecidos, então nós vamos falar de poderes do Arthur, porque é um negócio mais produtivo.
porque ele é absurdamente rápido, isso ao ponto da Shura mal conseguir acompanhar ele, o que inclusive também mostra que ele é um exímio espadachim, porque né, o cara rendeu a Shura que treinou a vida inteira. Ele também pode trocar as mechas do cabelo dele com a sua espada Calibur, servindo basicamente como uma oferenda para que ele consiga realizar cortes de energia. E sobre o Rin, eu não vou falar mais nada, porque eu já fiz um vídeo falando só sobre ele, e já tá bem completinho, então se você quiser saber tudo sobre o nosso prota, é só dar uma olhada. Mas sobre quem é o top 1 e o top 2, eu acho difícil afirmar porque, como eu disse, os feitos deles são bem parecidos. E é aquilo, depois do time skip não tem nenhuma informação sobre eles quando o assunto é nível de poder. O Arthur mal apareceu e o Rin até aparece, mas bater em exorcista figurante é meio complicado, né? Ou seja, isso não dá uma base pro nível de poder deles. Enfim, eu fiquei tentado a fazer menções honrosas para 2 reis demônios que estão contra o Satã, mas eles não são exorcistas. O primeiro deles é o mais fraco de todos, o rei dos insetos, o Beelzebub. E o outro é o Amaimon, mas é como eu disse, eu decidi não citar eles porque eles não são exorcistas. E os dois só estão ajudando os humanos, muito provavelmente porque ou é isso ou o Satã destrói o universo e reconstrói tudo de uma forma distorcida. Então é aquilo, meio que não existe uma escolha. E a outra menção vai pro Ryukyu, porque em classe ele é até pouca coisa em comparação com os monstros dessa lista, mas quando ele tinha o Satã possuindo o olho dele, e protegendo ele também, o Ryukyu era muito forte, tendo um ótimo combate corpo a corpo, as armas de Armor Mahel e a imunidade à chama azul, que é uma combinação que fez ele ser capaz de sair na mão até com o Rin, que apesar de estar se segurando, ainda é um absurdo porque ali ele já estava com o coração demoníaco liberado e com a forma real. Ou seja, ele já era uma das criaturas mais poderosas desse universo. Mas enfim, essa foi a lista, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você concorda ou se você discorda dos nomes citados. E é isso, cara, eu não tenho mais nada que eu possa dizer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima e falou!